o assunto que eu vou tratar aqui hoje é ligado a handover em obras de capital de engenharia. Eu vou localizar, gente, o que seriam essas obras de capital de engenharia, para a gente entender o escopo desses projetos, para entender como que vai funcionar esse handover. A Todesca já falou, já me apresentou, então vou pular esse slide, mas aqui tem o meu contato telefônico, tem o meu perfil no LinkedIn. Quem quiser depois se conectar comigo no LinkedIn vai ser um prazer para a gente trocar experiências. Eu sempre publico alguns textos, artigos da área de gestão documental, então é bem interessante. Espero vocês, então. Bom, vamos começar, então, entendendo o que são obras de capital de engenharia. A gente tem diversas obras de engenharia. A gente tem construtoras residenciais, que elas constroem um prédio e entregam para consumidores finais, cada unidade pertence a uma pessoa. Não é desse tipo de obra que a gente está falando. A gente está falando de obras do universo empresarial, né, onde a empresa identifica uma necessidade de ampliar, de expandir, de reformar, de modernizar, e ela não pode alocar os funcionários do setor fim para conduzir essa obra, porque eles já têm uma finalidade, um trabalho em andamento, eles não podem perder esse foco. Então, normalmente, se mobiliza uma equipe de projeto para coordenar e fiscalizar essa obra, para depois que essa obra for concluída, entregar tanto os bens construídos, como tudo pertinente a essa obra, a um cliente final, um setor final, que vai usar e vai operar esses bens construídos. Então, é disso que a gente está falando, é desse tipo de obra que a gente está falando. Normalmente, isso é feito em grandes indústrias, né? Então, Bom, ali tem uma ilustração do que eu acabei de falar, né? O setor cliente vai definir e vai participar das definições de especificação, né? E depois ele vai receber esse bem para operar e gerenciar. E a fiscalização é responsável ali pela entrega dessa chave, né, tanto dos bens quanto de tudo que essa obra vai gerar. E aí o que seria então o handover, né? Qual que seria a definição de handover? Hoje não tem mais a definição do dicionário, né? Tem a definição do Google, né? A gente só usa o Google agora, né? Se eu jogar handover no Google, vai me aparecer. Handover é entregar, né? Mas no mundo empresarial, o handover vai além de entregar. Na verdade, o handover é um repasse. É, como que essa foto aí embaixo está mostrando, uma passagem de bastão. É uma transferência das tarefas e das responsabilidades sobre aquilo que está se passando. Eu vou ilustrar um caso mais do nosso cotidiano, né? Quando a gente sai de férias, a gente normalmente tem uma pessoa que vai assumir as nossas atividades durante aquele período, e aí a gente vai fazer um handover das nossas atividades para essa pessoa. A gente vai ensinar o nosso trabalho, como que a gente faz, quais são os prazos, a quem a gente atende, como a gente atende, como acessar, né, as solicitações, enfim. Então, isso é handover. Aqui tem uma definição, né, que quando a gente fala de obras de engenharia, né, o handover vai muito além da entrega do bem construído, né, e os seus insumos. Ele vai envolver a posse pelo novo setor, ele vai possuir aquele bem, né? É a transferência da responsabilidade. Então, não basta só transferir para esse setor final o bem construído, você tem que transferir informações que permitam a ele tomar decisões com relação a esse bem e gerenciar esse bem que ele está tomando a posse nesse momento. E aí que entra a importância dos documentos, né? Grande parte dessas informações geradas durante a obra e que serão fundamentais para gerenciar esses bens construídos residem nos documentos. E muitas vezes a entrega dos documentos, muitas vezes, quase em todos os casos, ela é problemática. Ela é incompleta, os documentos não estão atualizados. E aí, por isso que a gente vai falar da importância do documento nesse papel de obra de engenharia e a importância da atenção no handover para tentar minimizar os problemas. Então, vamos falar no handover em obras de engenharia, né? Quais seriam as transferências? A gente tem as unidades, né, construídas, ampliadas, modernizadas, os equipamentos, vários equipamentos, peças sobressalentes desses equipamentos, o mobiliário em si. Então, uma entrega bem densa aqui. Controlar todas essas entregas já é uma missão complicada, já, né? E acabou, né, gente? Tudo certo? Entreguei tudo que eu precisava? Alguém sentiu falta de alguma coisa?
Tem? Sim. Garantia de serviço. O que mais? Ninguém falou as palavras que eu estou buscando. Valendo uma caneta, hein? Valendo uma caneta. Alguém pensa em alguma coisa? Vamos voltar ali. Ó. O que eu entreguei? Entreguei unidade, equipamento, as peças e mobiliário. Faltou alguma coisa? Beto, faltou alguma coisa, Beto? O que está faltando, gente? Olha o que está faltando, gente. Olha a riqueza do que está faltando. O Beto falou hoje sobre gestão do conhecimento, né, do valor que isso tem dentro das empresas, né, e quando a gente fala de valor, a gente está falando de dinheiro mesmo, então, e dos documentos. Na verdade, cada tópico desse daqui, se eu falar de handover de conhecimento em obras de engenharia, eu posso passar 1 dia, 2 dias falando sobre isso, de documentos eu também posso. Hoje o objetivo é dar só uma pincelada, despertar para a importância do tema e focar na questão dos documentos técnicos de projeto para a gente tentar cercar esse processo e minimizar os problemas. Mas são 2 entregas importantíssimas. O conhecimento, né, as boas práticas feitas durante a obra, as lições aprendidas, os erros de projeto. No mundo da engenharia, muitos projetos são clonados. Né, eu trabalhei na Petrobras, né, durante 10 anos na equipe de fiscalização, e a gente tinha várias obras na parte do refino, e as unidades eram meio que iguais, né, de uma cidade para outra. Então, teoricamente, você podia pegar um projeto aqui, clonar para uma outra cidade e fazer. Só que se esse projeto, né, não teve uma absorção dos erros cometidos nesse projeto, das lições aprendidas, das práticas, esse projeto é ser clonado com todos os problemas para uma próxima oportunidade. Então, né, é importante, né, essa questão do compartilhamento de conhecimento já ocorrer durante o projeto e também, ao final, fazer eventos para troca dessas informações. E a gente vê que isso muitas vezes não é feito, ou é feito de uma forma ineficiente. Mas o foco aqui hoje é a entrega dos documentos, que é uma coisa até mais visível e que, muitas vezes, não acontece. Então, vamos entender qual é a importância dos documentos nessas obras de engenharia. Primeira coisa que é uma importância notável. Todos os processos, numa obra de engenharia, nos projetos, levam à produção de documentos, produzem informações e produzem documentos. Então, está presente em todos os processos. Os documentos são usados tanto para a concepção do projeto, para a medição do projeto, para acompanhamento, para a realização dos projetos para construção, em reuniões, em relatórios. E esses documentos nos projetos de engenharia, eles vão conferir agilidade aos processos ou morosidade. Então, se a gestão não for feita de forma adequada, vai haver uma morosidade, que leva ao descumprimento de prazos, ou uma má qualidade desse projeto, ou, se isso foi feito de uma forma bem feita, vai conferir uma certa agilidade. Tá? Então, através dos documentos que estabelecem os requisitos, as especificações técnicas, que se rastreiam, né, as especificações, e que se registram as modificações feitas em campo. Porque uma coisa é o projeto, outra coisa é o que está sendo feito em campo. Às vezes são adotadas soluções de campo que precisam ser registradas nesses documentos, ou através de relatórios de modificação, ou através de próprias anotações nos documentos. Então, qual que é a função dos documentos nessas obras, né? Então, vamos lá, vamos dividir aqui. Antes do projeto, ele vai ter uma importância na concepção, na definição e na aquisição. No durante, o documento ajuda no acompanhamento, na medição, no registro e na construção em si. E no depois, né, vai auxiliar o setor que detenha esses bens na operação, manutenção, se precisar ampliar, reformar, também vai ter que recorrer a esses documentos, memórias e auditorias. Que tipos de documentos a gente encontra nas obras de engenharia? E aí são infinitos, por isso que eu falei que o tema de entrega de documentos em obras de engenharia renderia um seminário sozinho, porque são vários tipos, e cada tipo de documento tem uma necessidade de tramitação, tem uma necessidade de entrega, uma necessidade de mapear requisitos para você atender o cliente final. Porque quando a gente fala só entrega de documentos, um combinado muito vago. A expectativa do setor recebedor com relação a esses documentos pode ser uma e a sua de entregar pode ser outra. Então, tem que alinhar as expectativas com relação a isso. E essas expectativas vão variar de acordo com o tipo documental que a gente está falando. Então, tem gerenciais e de planejamento, que seriam relatórios de avanço físico, a estrutura analítica do projeto, atas de reunião, listas de documentos, planilhas de controle, listas de pendência.
Documentos legais, né, alvarás, licenças, responsabilidades técnicas. Documentos contratuais, que são os contratos em si, os aditivos, as cartas, as atas de reuniões, relatórios de medição. Então, quem trabalha em projetos de engenharia já consegue ter uma ideia da imensidão que é isso, do universo documental que é isso. Eu trabalhei em uma obra aqui para a refinaria de São José dos Campos, para a Revap, e só de documentos de projetos tramitamos 2 milhões de documentos. 2 milhões, só de projeto, desenhos, as plantas, as especificações técnicas, as listas. Os dossiês contratuais ocupavam salas e salas de documentos, que a Petrobras guarda, né, uma cópia com ela para eventuais processos em que ela é chamada para responder junto, ela tem acesso a essa documentação. Então, é um universo imenso. Documentos de compras, né, os pedidos, as notas fiscais, as cotações, os catálogos. A gente viu hoje aqui, no caso da Suez, esses processos de compras muito bem mapeados, achei show de bola. E aqui, os técnicos, né, que aí nos projetos de engenharia a gente vai falar mais sobre isso, tá, para como cercar isso para melhorar o handover, as normas, certificados, relatórios de ensaios e especificações. Então, cada tipo desse renderia mais horas de palestra, né? Então, aqui a gente tem o nosso foco aqui nos projetos de engenharia. Os principais problemas que acontecem no handover em obras são esses daí. Primeiro é a ausência da entrega, que eu não sei se é o pior deles ainda, porque eu acho que a entrega com informação não atualizada também é bem complicado, porque a pessoa acha que está com a informação, confia naquela informação, toma uma decisão baseada naquela informação e ela não valia, era obsoleta ou estava discrepante com o que foi construído em campo. Então, enfim, a ausência da entrega é isso, a equipe é desmobilizada e não entrega os documentos para ninguém, e ninguém sabe onde estão os documentos. Isso acontece muito, muito mesmo. E aí não tem a quem recorrer, porque normalmente as equipes de obra são temporárias, as pessoas são desmobilizadas, saem da empresa ou vão para outros setores e já não estão mais envolvidas naquele projeto. E aí o setor recebedor do bem fica com o pepino na mão. Como que eu vou gerenciar isso daqui? Como que eu vou operar isso daqui? Cadê a documentação? Né? Enfim. O outro problema é incompletude. Entrega, mas falta muita coisa. O conteúdo do documento é insuficiente, né, e também causa um problema. A incompatibilidade é aquele que eu falei mais cedo, que eu não sei o que é pior, não entregar ou entregar em documento incompatível. Tá? Com relação a formato, numeração, identificação, idiomas, dados cadastrais, até se resolve. O problema é quando o conteúdo do documento, né, a informação que consta ali, ele não é uma informação que se pode confiar. Né, e quando a gente tem um documento com uma informação ali formalmente registrada, isso teria que transmitir uma confiança para quem consulta aquele documento, né? Então, isso para mim é o pior. Mas também tem um problema da incompatibilidade na questão da expectativa do cliente, do setor recebedor, no atendimento aos padrões que ele utiliza. Tem os formatos, as legendas, o carimbo do documento é escrito de uma determinada forma, o documento tem uma numeração, no sistema dele só entra com aquela numeração. E aí eu acabo a obra, tenho lá 2 milhões de documentos, que era o caso lá da minha obra, e eu não atendi esses padrões. Como atender esses padrões? Será que dá tempo de atender? Não dá mais, né? Não dá mais. Ou até daria, um custo enorme, né? Que muitas vezes ele não é absorvido, fica por isso mesmo, e isso prejudica a recuperação e o uso desses documentos. E a desatualização. Documentos entregues que atendem ao padrão, que estão com a numeração certinha, que parece que entregou tudo, eu entreguei os 2 milhões de documentos, parece que está tudo certo, mas a pessoa consulta um documento, vai em campo, e a informação que está no documento não reflete o que foi construído em campo, aquele documento está desatualizado, então, igualmente prejudicial. Então, esses problemas resultam na impossibilidade do setor cliente absorver e usar esses documentos. A pessoa recebe os documentos, não sabe o que fazer com aquilo para transformar aquilo em uso. Porque hoje a gente falou aqui de excesso de informação, né, que a informação está disponível, mas se ela não estiver estruturada, organizada, categorizada, né, indexada, como que vai usar? É um universo enorme. Nós estamos falando de um universo enorme de documentação de obra. Se aquilo não tiver sido pensado e planejado lá no início, no final já não é tempo mais. E aí acontecem as cenas da vida real, né? Isso acontece muito, né?
Ali a gente tem um galpão vazio, finalizamos a obra, todos foram desmobilizados, né? E aí o setor cliente pergunta, onde estão os documentos? Mas só tem o resto de obra ali, uns tijolos, um cimento, foi embora todo mundo e não tem documento. A outra cena é essa aqui, ó. Finalizamos a obra, aqui estão seus documentos, né? Tchau, dá a chave. E a pessoa pergunta, como eu vou encontrar o que eu preciso? É um monte de pasta, um monte de documento, tudo, né, computadores, etc. Tá aqui, eu entreguei, fiz a minha parte, toma que é seu. Né? E tem uma outra parte legal também, olha aí, se achando competente, ó. Finalizamos a obra, aqui estão seus documentos, todos digitalizados. Ó que beleza. São 1.987.654 arquivos. Olha a regra de numeração dos arquivos, ó. Sem nenhuma regra de nomeação, não tem padrão, não tem estruturação. Como que essa pessoa aqui vai encontrar o que precisa abrindo 2 milhões de arquivos de documentos? Gente, são cenas da vida real. Abre um por um. Eu já medi, eu e Denilson fizemos um estudo de caso ali no nosso escritório. Pegamos uns documentos, né, digitalizamos, e aí fizemos um teste. Eu ia clicando em cada documento, em cada arquivo, para abrir, para encontrar o que eu precisava, e ela ia folheando o físico. Ela encontrou muito mais rápido do que eu. Porque se você digitaliza, sem criar uma regra, sem criar uma ordenação, sem criar uma estrutura, um planejamento, você cria um buraco negro digital no seu computador. É um buraco negro digital. Você não vai encontrar isso aqui nunca. Né? Fica impossível. É melhor manter no físico. É melhor manter no físico, você encontra mais rápido. Vai por mim que encontra mais rápido. Então, essas são as cenas da vida real. E a gente precisa, então, dar importância para os documentos, para dar importância ao handover de documentos. Se o papel do documento não foi enxergado no contexto da obra, a importância dele em tempo, lá no início, e quando eu falo início, eu estou falando até antes de contratar, tá bom? Mas nós vamos falar sobre isso aqui. Depois é tarde demais. Então, a gente tem que pensar nos documentos, ó, antes e durante a obra. Depois é tarde demais. Depois é apagar incêndio, é fazer aquilo ali, entregar a sala vazia para o cliente. Ó, entreguei, está tudo digitalizado, né? E o cliente que se vira, tá? Então, vamos às definições, né? No antes. Esse antes é antes, tá, gente? Antes até de assinar o contrato, antes de começar a pensar no projeto. Deixa os técnicos, engenheiros pensando na capacidade da unidade que tem que ter, quanto que ela tem que produzir. E nós vamos pensar na parte documental. Tem que dividir as equipes para rastrear, mapear esses requisitos, tá? Então, vamos fazer algumas perguntas aqui. Essa pergunta aqui é chave, tá? No setor cliente, quem recebe? A pessoa mesmo. Quem que é o responsável? Porque essa pessoa vai me ajudar a trilhar todo esse caminho aqui para mapear essas necessidades. Se eu não encontrar essa pessoa, não sei quem responde por documento aqui, eu não sei quem que usa, não sei. Aí vai ficar difícil você levantar os requisitos. Você precisa de um par, né? Então, eu preciso entender quais são os documentos, né? Essas perguntas que eu até grifo aqui, né? Porque eu acredito que toda vez que você vai pensar num projeto, você tem que se fazer essas perguntas, né? Quem, o que, quando, como, por quê, como. Se você seguir, trilhar essas perguntinhas, em tudo você consegue ter um entendimento melhor daquilo que você planeja fazer e executar com planejamento, tá? Então, quais são os documentos? Quais são as revisões que eu quero receber, né? Então, que são requisitos de recebimento. Eu achei a pessoa no setor cliente que vai receber e eu estou perguntando para ela, o que você quer receber? Quais documentos? Tudo. Não, tudo não é resposta. Vamos lá. O que você recebe? Quais revisões? Né? Hoje a gente teve uma apresentação do Júlio, né, da transferência de documentações, né, e ele falou da problemática de receber, às vezes, só a versão final, a revisão final do documento, e perder o histórico de modificação do documento. Então, isso é importante? O seu cliente vai te dizer isso, né? Você quer receber somente a final, todas? Ah, não, todas é muito, vai encher o meu sistema, vai ficar muito. Então, tá bom, então a final e uma anterior, de repente, duas anteriores, vamos definir isso, é definir. Quando receber? Gradualmente é um pouco complicado, mas dá para negociar, né? Somente ao final, como que o cliente pretende receber isso? Onde receber? Né? Existe um sistema, não vou te entregar um CD, complicado também, enfim, mas né, tem que entender.
até para o próprio cliente se preparar para esse recebimento. Olha, não tem sistema, me entrega um CD que tá bom. Olha, amigo, você tem noção que eu vou te entregar 2 milhões de arquivos de computador? Você precisa ter, né? Como que você vai catalogar isso dentro de novo do seu sistema? Vamos tentar fazer uma migração entre ferramentas. Ah, mas eu não tenho, vou atrás de uma ferramenta então. Ou vou usar a sua depois. Né? Então, tem que conversar sobre isso. E como vai receber? Né? Meio físico, digital ou ambos? Né? E aí as definições do acervo físico. Se ele falou que quer receber físico, então vamos entrar então, nas características do acervo físico. Quantas cópias quer receber? Os formatos para impressão de cada tipo de documento, vai A0, A1, A2, A3, A4, senão entrega uma planta de fluxograma em A4, o cara não lê nada ali, né? Então tem que entender isso. É encadernado, como que vai estar organizado, como que vai estar ordenado isso para entregar. Então tem que combinar essas coisas. Aí as definições de acervo digital. Né? Quais são as extensões para cada tipo documental? Né? Vamos sentar então, para desenhos eu quero DWG. Para textos eu quero DocX. Né? Qual que é a versão do software nativo? Aqui o meu Excel é de 2007. Acontece, viu, gente? Então, vamos ter que salvar na versão 2007, senão eu entrego numa 2000. Então, vocês estão percebendo quantas coisas você precisa investigar junto ao setor cliente para você conseguir fazer um handover adequado lá na frente? E se você não perguntou aqui o tanto de problema que pode dar, desde você imprimir um documento num tamanho que não serve para ele, desde você salvar numa versão de software que não atende, ele não consegue acessar. Né? Ele vai usar assinatura digital? Precisa. Né? Software gerenciador dos arquivos eletrônicos no cliente. Né? Ele usa? Usa. Quais são os campos de cadastro no sistema dele? O que ele tem? Ele tem documento, ele tem título, ele tem revisão, ele tem né, a disciplina. Eu preciso ter essas informações mapeadas no meu sistema que eu vou usar durante a gestão da obra. Senão, na hora de entregar, eu não vou conseguir entregar as informações que ele precisa para o sistema dele e vai ser impossível recadastrar tudo isso de novo. Então, eu tenho que mapear os campos, quais informações precisam ser catalogadas. Às vezes, a gente precisa dar uma negociada, tá, gente? Porque o escopo do projeto, né, tem um início e um fim, normalmente prazos apertados. Então, a gente tem que entender a necessidade do cliente e tentar balizar também essa necessidade. Olha, eu não consigo cadastrar essas 38 informações que tem no seu sistema. Vamos pensar o que é principal para a sua recuperação e uso depois de entregue. Vamos chegar aqui nos 8 campos aqui? Porque tudo isso é custo também. Na hora de você colocar o seu contrato com uma planilha de cadastro de 38 campos, ou de 8, o preço é um, o preço é outro. Então, tudo tem que ser da viabilidade de prazo, viabilidade de custo, e às vezes você tem que, né, dar uma brecada no cliente, ele coloca a necessidade, mas você tem que também dar uma negociada com ele. E se tem cadastro em lote de documentos. Né, que algumas ferramentas mostraram, né, de você absorver uma planilha Excel com os dados de cadastro, os arquivos e absorver isso internamente do sistema. Quais são os padrões aplicáveis à documentação? Né? Existe uma regra de nomenclatura de documentos e arquivos eletrônicos? Se não existir, vamos pensar numa, gente, por favor, porque tem que pensar, né? Para falar em arquivos digitais, em gestão eletrônica de documentos, você tem que ter uma nomenclatura para esses documentos, para esses arquivos, senão é aquilo que eu mostrei naquele slide lá. Está digitalizado, está no computador, mas ninguém encontra. Regras para identificação de equipamentos, né? Os tags dos equipamentos, né? Formatos e legendas. Tem padrões até para layers de AutoCAD, então tem que pensar nisso agora, porque depois você não vai revisar, né, sei lá quantos mil desenhos, porque o layer não está adequado. Né? Qual que é a sequência de revisões adotada, tanto pelo cliente quanto no sistema do cliente? Até isso. É 0, 1, 2, 3? Não. É 0, A, B, C, D? Não. É 1.1, 1.2, 1.3, 1.4? Tem que pensar nisso, porque essas revisões refletem no conteúdo do documento, no cadastro do documento, e a gente não está falando de 1 a 10 documentos, a gente está falando de um universo imenso. Feito esse levantamento, é importante formalizar isso num termo ou num procedimento. Escrever um termo, normalmente é um acordo de nível de serviço, né, ou um termo de aceite e recebimento, para você formalizar aquilo que vocês acordaram. É importante fazer as atas de reunião ao longo do processo, porque isso não é só uma reunião ou duas, são várias. Normalmente é um grupo de trabalho que envolve gente de informática, gente que usa o documento, gente que faz a gestão,
Então, no final, vamos fazer um procedimento ou um termo. Porque deixar em ata de reunião é complicado. Mudam as gerências, mudam as chefias, e aí eles mudam as decisões feitas na reunião. Ah, mas está decidido aqui, mas não fui eu que decidi, então agora eu quero desse jeito aqui. Já se existe um termo formal, um procedimento, aí essa visão muda um pouco, tá certo? Ele pode pedir para revisar o procedimento e mudar tudo, mas o procedimento é uma coisa já institucional, mas corporativa, já está em uso, já está rodando. Então, a pessoa, antes de mexer no procedimento, ela já pensa mais vezes, porque o impacto é grande, porque impacta nos processos de trabalho. E aí, tendo feito esse acordo com o meu cliente, agora eu vou contratar. Então, agora eu vou tentar trazer isso para os meus requisitos de contrato. Então, normalmente tem as memórias, né, os memoriais descritivos do escopo mais ligado à obra, ao bem que vai ser construído, e tem os anexos, que vão detalhar os escopos dentro de cada especialidade. E aí eu recomendo que tenha ali, dentro do anexo de projeto, um anexo de requisitos de documentação, detalhando aquilo que precisa ser feito, para o seu fornecedor conseguir prever aquilo no prazo, dimensionar a equipe, dimensionar o custo para atender aquilo. Porque, senão, a expectativa de entrega dele, da documentação dele para você é muito diferente daquilo que você espera e do seu cliente também. E, normalmente, o que acontece é isso. O setor de fiscalização não conversa com o cliente, não sabe o que ele quer, coloca o contrato na rua, o fornecedor não sabe o que a equipe de fiscalização quer, entrega uma coisa que a fiscalização já fica insatisfeita, e quando ela vai entregar aquilo para o cliente final, ele fica mais insatisfeito ainda. Então, por isso que é importante seguir esse passo a passo aí. E aí, isso é o antes. Assinou o contrato, início do contrato. Tá? Então, vamos lá. Regras, estabelecendo o contrato, as regras para a medição dos documentos, que tipo de relatório você vai pedir para o seu fornecedor, quais são as regras para emissão e preenchimento de uma lista de documentos. Alguns sistemas já falaram sobre lista de documentos, né? É importante, é um documento fundamental de planejamento de um projeto, você ter uma previsão. É lógico que essa lista, às vezes, ela aumenta, diminui, mas você ter uma previsão de quais documentos serão emitidos para a completude daquele projeto e em quais datas. Né? A sequência de construção do projeto tem uma sequência, né? Eu vou começar, talvez, pelo fluxograma, depois eu vou pela civil. O Vinícius até pode falar melhor dessa sequência aí do que eu, mas enfim, a engenharia tem uma sequência, e a lista de documentos tem que ser planejada de acordo com essa sequência para o projeto acontecer. Então, tem que ter uma previsão ali de emissão de documentos para esse projeto com datas previstas. E aí essas regras têm que estar bem claras para o seu fornecedor também, que tipo de informação você vai querer. Tá? Regras para emissão das marcas de campo e revisões conforme construído, e modalidade e periodicidade da entrega de documentos para fiscalização. Como que a fiscalização quer receber esses documentos? Via sistema, por favor, gente, vamos colocar via sistema. E-mail, por favor, não. E-mail é um terror, gente. E-mail, na verdade, as pessoas hoje em dia estão usando e-mail para fazer até workflow, né? A gente usa e-mail para passar tarefa, para tudo. E aí é um processo que fica descontinuado, que a gente não monitora, que a gente não sabe se a pessoa recebeu, não sabe em que ponto que está. Então, para gestão, para gerenciamento e para planejamento, tem que ter sistema, monitorando tudo isso. Tá, e entrega física também, altamente não recomendado. Então, já risquei aqui, mas eram as possibilidades que tinham, né? Então, era para a gente discutir isso daí. Prever como que seu fornecedor vai entregar. E fazer uma reunião de abertura do contrato. Tá? Assinou o contrato, é importante demais essas reuniões, né? Tem vários nomes, né? Kick-off meeting, enfim. Né, fazer uma reunião e prever nessa reunião geral, que normalmente são as figuras mais gerenciais estão ali, prever só o tópico, documentação técnica. É preciso dar uma atenção para esse tema. Nós vamos fazer uma reunião específica para falar só disso, talvez com o pessoal mais operacional sobre isso, mas é importante dar uma atenção para isso daqui. Então, conseguir os 2 minutos que seja nessa reunião geral para falar da importância da documentação técnica nessa reunião. E aí se agenda uma reunião específica, né, para tratar sobre esse tópico, e aí você vai envolver as pessoas mais de execução, tanto da equipe de fiscalização quanto do seu fornecedor.
Você vai apresentar os pares, eu vou conhecer, olha, eu sou a Camila, eu trato de documentação técnica, você da empresa, tá bom, a gente vai então trocar contatos, a gente vai falar bastante, né, então aproximar essas pessoas, isso é importantíssimo. Reforçar todos os requisitos e padrões que estão no contrato. A gente fala, não, está no contrato, ele tem que ter lido. Mas, gente, vocês já viram o tamanho desses contratos, né? E, às vezes, alguém leu que foi cotar, mas a pessoa que está ali não se atentou para ler esses requisitos. E é ela que vai fazer o trabalho acontecer. Então, essa é a hora de reforçar. O que você puder antecipar e prevenir isso daí, como a gente está falando de uma geração muito acelerada de documentos, que a partir do momento que você deu o play no projeto, é avalanche, gente, é avalanche. Então, vamos alinhar, vamos gastar um tempo nisso, gastar um esforço antes de dar esse play. E depois você dá o play, não tem jeito mais, a coisa toma proporções, já que é difícil você corrigir. Então, reforçar, acertar periodicidades de reuniões, como que vão ser feitos os relatórios de acompanhamento, treinar, né, treinar a equipe na emissão do sistema, aula mesmo, gente, aula didática mesmo, a gente fazia aula mesmo, pegava, abria, ó, esse padrão é esse, é assim que faz, vamos lá, vamos à aula, está aqui um exemplo, toma aqui, faz aqui comigo, vamos lá, e mesmo assim, às vezes dava problema, então imagina se não fizer, né? Nessa reunião, já solicita a lista de documentos para começar a pensar o planejamento do seu projeto. Acompanhamento a gente só faz se a gente tem uma expectativa. Você não acompanha nada se você não tem uma expectativa. Se você não sabe quais documentos vão ser emitidos e em quais datas, você vai acompanhar o quê? Se ele te mandar um documento por mês, você vai achar que está bom. Você não sabe quantos que ele teria que emitir. Né? E sempre elaborar, principalmente essa ata aqui. Aliás, essas reuniões, né, se vocês olharem na ISO, é um requisito de ISO, né, de gestão de projetos, você ter atas dessas reuniões de alinhamento de requisitos, de abertura de contrato, de início, para você mostrar que os requisitos foram reexpostos aos envolvidos, né, e que eles estão fixados, né? Então, detalhar essa ata, para essa ata ser até um instrumento de consulta para quem precisar recorrer aos requisitos envolvidos nesse projeto. Então, a partir daí, você fez um início bacana, contratou bacana, alinhou com o seu cliente, você vai, então, começar a monitorar. Não pode se render jamais, viu, gente, durante o projeto. O acompanhamento tem que ser naquela periodicidade estabelecida, fazer essas reuniões com o seu fornecedor e acompanhar de perto. Se soltar um pouquinho, desanda. Vai, começa bem, às vezes tem rotatividade de pessoas no fornecedor, às vezes, né? Sempre tem. E aí você tem que retomar, fazer aquela reunião de abertura de novo, como se não tivesse sido feita, porque as pessoas mudaram. Chega lá para o final, todo mundo está desmobilizando, começa a coisa a ficar mais apertada, você também não pode deixar correr solto, você tem que retomar, tá? Então, acompanhar a emissão e o cumprimento dos prazos, né, monitorando a lista de documentos, eu tinha tantos documentos essa semana, faltaram esses, o que aconteceu, agir em cima, registrar em ata de reunião, cobrar, envolver especialistas, e aí vai depender muito da estrutura da empresa de fiscalização, se ela tem, né, mas envolver especialistas das diversas disciplinas para avaliar se o escopo contratual está sendo atendido nesses documentos, e isso aqui só é possível ser feito via fluxo de trabalho em sistema, gente, no pessoal, no físico, né, deixa eu passar aqui para esse engenheiro aqui, tá bom, você gostou? Tá? Então tá, deixa eu passar para esse agora, e aí não dá, porque eu estou falando de um universo muito grande e uma tramitação enorme, então não funciona, tá? Então, isso vai depender da estrutura da empresa, né, se existem esses especialistas. A gente está falando aqui de uma coisa que ajuda a prevenir os problemas de handover, então isso seria, né, uma precaução importante. Tá? Uma equipe para verificar o atendimento aos padrões e requisitos de documentação, a numeração está correta, o padrão está vindo no layout correto, está preenchido correto, e, se possível, envolver nesse fluxo de verificação alguém do cliente, para ele ser seu cúmplice, não, estou brincando. É porque ele está ali, né, mais envolvido no dia a dia, nas necessidades, então ele pode endossar que está sendo feito de forma correta e ele está fazendo parte do processo. Então, se ele está fazendo parte do processo, está acompanhando junto com você, na hora de receber, isso tende a ser muito mais suave, né, do que ele receber de surpresa lá aquele tanto de documento que ele nunca viu na vida. Tá? Realizar reuniões periódicas com a empreiteira contratada, com o fornecedor para acompanhamento dos trabalhos. Ao final dos trabalhos, focar na atualização do conforme construído. Tá bom?
Então, aqui uma sugestão de uma prática que a gente teve na Petrobras foi de receber via sistema as marcas de campo digitalizadas, as anotações de campo feitas nos documentos. Tá? Tem empresas que fazem isso via relatório, em vez de marcar no próprio documento, geram um relatório à parte, registrando que tal documento sofreu essa e essa intercorrência. Tá? Mas é importante receber tudo isso, preferencialmente com assinatura e ciência de algum fiscal de campo, para endossar que aquilo realmente foi feito, porque aí você sabe que a informação que está no seu sistema reflete aquilo que foi feito em campo. Então, isso já é uma forma de internalizar uma informação dentro da empresa. Vamos supor que o projeto desmobilize, todo mundo vai embora, e as pessoas não atualizem as revisões dos documentos para conforme construído. Você já tem dentro da empresa informações que te permitam fazer esse conforme construído. Você pode contratar, ou a pessoa pode consultar aquele documento com as anotações mesmo, mas a informação já está dentro da empresa. Criar fluxos de trabalho também para avaliar esse conforme construído, e aí também vai depender da estrutura da empresa, mas o ideal é que tenha especialistas envolvidos, né, fiscais de campo, atestando que aquela atualização está ok. E aí alguns riscos, né, na questão, algumas dificuldades, né, com relação à gestão do conforme construído, né? Então, a dificuldade maior que eu vejo é dimensionar a equipe para verificar. Porque é sempre em final de obra, desmobilizando, as equipes estão enxutas, está todo mundo correndo e às vezes as pessoas não conseguem concentrar esforços para fazer esse trabalho. Então, a entrega final da obra, o prazo está urgente, então as pessoas também não querem perder tempo com a atualização do conforme construído, né? E aí, tem algumas possibilidades para tentar minimizar essas dificuldades, né? Se não tem fiscais de campo para testar que aquelas marcas de campo refletem o que foi construído em campo, solicitar a contratada para emitir a marca de campo acompanhada de uma foto, de repente, que ilustre aquela modificação. Às vezes essa foto não ilustra, né, porque a modificação feita ela não é aparente, ela não é visível, né, mas é uma tentativa. Tá? Verificar o as-built final com visitas em campos para documentos mais cruciais. Pega o mapa ali do documento, vê, não, esse documento aqui, se ele não tiver conforme construído, problema. Então, vai concentrar esforço, uma equipe, para ir lá no campo, ver se aquilo está conforme construído. Ficou pequeno, tá? Mas aqui é um exemplo de um fluxo, né, de uma marca de campo. Então, aqui era um documento, um projeto que saiu para construir, só que no campo tiveram algumas modificações, tá? Esse instrumento aqui não foi colocado aqui, foi colocado esse outro no lugar. Então, o técnico fez as marcas, tá bom? A incluir, a modificar, tá vendo? E aí, essa marca de campo foi para dentro do sistema. Ela já estava dentro da empresa com essas anotações. A contratada procedeu uma revisão conforme construído, mas esse instrumento aqui, que foi removido em campo, ele continuava lá. O especialista que estava no fluxo de trabalho para avaliar esse as-built final, olhou a marca de campo e viu que estava errado, comentou, e aí foi feita uma revisão conforme construído final, removendo isso aqui, e isso aqui refletia o que estava em campo. Tá? Então, essa é uma tentativa de cercar o conforme construído, para que essa informação, esse documento que vá para o seu cliente final, realmente reflita o que foi feito em campo. Tá? Então, por fim, né, atendido os requisitos de padrão, de necessidades do cliente, eu fiz meu mapeamento lá no início, já mapeei o sistema do cliente. Eu, teoricamente, não deveria ter problemas aqui na migração entre sistemas, aproveitando todos os dados de cadastro que já foram feitos durante a obra. Eu vou entregar o meu acervo físico também, que, de acordo com os requisitos que ele estabeleceu, quantidade de cópias, formatos, através de guia de remessa, listando esses documentos, vou fazer o meu cliente assinar. E vou fazer uma assinatura dos termos de recebimento e aceite desses documentos pela área cliente, para formalizar todo esse processo. Porque a entrega de documentos, como a gente já viu antes, é só uma parte da entrega em final de obra. Então, existem outras entregas e eu vou só anexar esse recebimento às outras entregas. E aí a gente tem um handover mais suave. Problema zero? Acredito que não, né? Porque é muito documento, são muitas intercorrências, muitas partes envolvidas, né? Muitos fornecedores, mas cercando desses cuidados, a chance de ter um sucesso satisfatório é muito grande, né? E os problemas ficam mais pontuais,
muito diferente daqueles cenários que a gente viu lá atrás, que são praticamente insolúveis, né? Da pessoa ir embora e não deixar os documentos, de ir embora e deixar uma sala amontoada de documentos, ou de ir embora e largar um monte de documentos digitais que não dizem nada. É isso, gente. Obrigada por assistir. Nós que agradecemos, Camila, pela contribuição.